Aula de hoje, eletrólise em série. O que é eletrólise em série? Eletrólise em série é um tipo de eletrólise em que a gente utiliza uma única fonte de corrente para várias cubas eletrolíticas, tá? Essas cubas eletrolíticas, elas vão ser ligadas de forma que o ânodo de uma esteja conectado ao cátodo da outra. Olha só, vamos ver. Com base na pilha que a gente tem aqui, ó, a gente tem lá em cima o cátodo da pilha, o polo positivo. Então, lá na direita, nós teríamos o polo positivo da eletrólise, que é o primeiro ânodo que você está vendo ali, certo? Voltando lá para a pilha, você tem lá o polo negativo da pilha, que é o ânodo, certo? Na pilha, o polo negativo é o ânodo, certo? Então, nós temos aqui na ponta esquerda aqui, ó, como sendo o polo negativo dessa cuba da eletrólise. Então, o cátodo da eletrólise da cuba da esquerda aqui, certinho? Aí os polos vão se alternando. Se o primeiro da esquerda aqui é o polo negativo dessa primeira cuba, o segundo polo é positivo. O próximo polo é negativo. O próximo positivo. Da última cuba da direita lá, ó, aquele polo é negativo e você tem o último polo positivo que a gente já tinha definido, tá certo? Só toma cuidado que na eletrólise cátodo é negativo, ânodo é positivo. Ao contrário das pilhas, certo? Fica sempre esperto nisso aí. O que você precisa saber sobre a eletrólise em série, que é essencial? Na eletrólise em série você tem várias cubas ligadas entre si e uma única fonte de corrente para todas, certo? Eu vou alternando os polos. Se eu tenho um polo positivo, o outro é negativo, o outro é positivo, o outro é negativo e assim vai. Outra coisa super importante, a quantidade de carga que passa em todas as cubas é a mesma. Quando você ligar a eletrólise, vai estar passando corrente em todas as cubas, então o tempo é o mesmo. A corrente é a mesma, então você se lembra que quantidade de carga é corrente vezes tempo. Então, se o tempo é o mesmo, a corrente é a mesma, a quantidade de carga é a mesma. É isso que você precisa lembrar, tá? Então, para a eletrólise em série, você tem o seguinte: o mesmo que a mesma quantidade de carga passa em todas as cubas. Se a mesma quantidade de carga é o mesmo número de Faradays, então o mesmo F. Se passar meio Faraday na primeira cuba, passa meio na segunda, passa meio na terceira, certo? E a gente pode relacionar isso também com o número de elétrons, porque a quantidade de carga tem relação direta com o número de elétrons que está passando pela cuba. Então, se é a mesma quantidade de carga, é o mesmo número de elétrons. Eletrólise em série, o mesmo número de elétrons passa por todas as cubas. A mesma quantidade de Faradays passa por todas as cubas. A mesma quantidade de carga passa por todas as cubas. Em cada exercício vai ser mais fácil você resolver de um jeito ou de outro, ou por quantidade de carga, Coulomb, ou por Faraday, ou pelo número de elétrons, tá bom? Você que vai ter que definir cada exercício, combinado? Legal, vamos relembrar então o seguinte: quantidade de carga é corrente vezes tempo. A quantidade de carga sai em Coulomb, a corrente em ampere e o tempo em segundos, tá bom? Aí a gente fez uma relação também que 1 Faraday é a quantidade de carga equivalente a 96.500 coulombs, certo? Então, 1 Faraday equivale a 96.500 coulombs, que é a carga equivalente a 1 mol de elétrons. Então, cada Faraday equivale a 1 mol de elétrons. Então, cada mol de elétrons equivale a 96.500 coulombs. Então, a gente tem a relação entre os três ali. 1 Faraday é 96.500 coulombs, que é a carga equivalente a 1 mol de elétrons que passa por um sistema eletrolítico. Tá bom? Muito bem. Vamos para um exemplo para ver como é que funciona esse negócio, tá? Então, olha só. Você tem uma cuba eletrolítica em que os eletrodos de cobre estão imersos numa solução de nitrato de cobre que está ligada em série, essa cuba ligada em série com uma outra solução que tem prata, certo? Então, você tem lá, ó, eletrodos que vão receber prata. Beleza. Esse conjunto ligado em série, como já foi falado. Beleza. Nesse intervalo de tempo, um determinado espaço de tempo que eles deixaram ligadas essas cubas, houve a deposição de 0,64 gramas num eletrodo de cobre. E ele quer saber quanto houve de incremento de massa, quer dizer, quanto que depositou de prata na outra cuba eletrolítica. Vamos ver como é que faz? Olha só. Numa das cubas você tem cobre. Por que eu vou começar a resolver pelo cobre?
Porque eu sei a quantidade que se depositou de cobre e é em cima dela que eu vou tentar resolver o problema da outra cuba, tá bom? Muito bem, o cobre é o cobre 2+. Se ele é positivo, ele vai ser atraído para o polo negativo, que é o cátodo da eletrólise. E lá no cátodo ocorre a redução. Perfeito, então lá vai acontecer a redução. Esse cobre 2 vai ganhar 2 elétrons para dar o cobre 0, o cobre metálico, e se depositar no eletrodo, certo? Com base nessa equação que a gente começa a resolver o problema. Veja que 2 elétrons depositam 1 cobre. Então a gente pode tirar a relação de que 2 mols de elétrons depositam 1 mol de cobre, certinho? Bom, o que a gente sabe sobre mol de elétrons que passa por uma cuba eletrolítica? A gente sabe que cada mol de elétrons equivale a 96.500 coulombs. Nesse exercício, será que eu vou trabalhar com coulomb, ou deixo elétron, ou trabalho com Faraday? Como eu te disse, você que vai ter que analisar em cada caso, tá bom? Vamos ver nesse aqui. Olha só, é mais fácil trabalhar mesmo com um mol de elétron, porque se eu descobrir quantos mols de elétrons passaram nessa cuba, eu vou saber quantos mols de elétrons passaram na outra cuba, que é a cuba de prata. Eu não preciso substituir por 96.500 coulombs, que vai prejudicar meu cálculo, tá? Então deixa em mol de elétrons nesse caso mesmo, que é o mais fácil para a gente, tá? Então, mol de elétron vai ficar assim mesmo. E o mol de cobre? Você sabe quanto depositou de cobre em gramas. Então, transforme mols de cobre em gramas de cobre. Muito bem. Foi dado para a gente que a massa molar do cobre é 64 gramas por mol. Então, quer dizer, 1 mol de cobre eu posso trocar por 64 gramas de cobre. Beleza? E o texto falou para a gente que depositou 0,64 gramas de cobre. Então, aí é só fazer a regrinha de 3 e achar o x. E esse x, na verdade, vai ser o número de elétrons que passou pela cuba para depositar 0,64 gramas de cobre. E a quantidade de elétrons que passou nessa cuba é a mesma que vai passar na cuba de prata. Aí a gente consegue resolver o problema para prata, tá bom? Então, ó, vamos lá ver quanto é que dá esse número de elétrons. Bora aí para a tela cheia. Bora então terminar essa continha. Olha só, faz a multiplicação em cruz aqui e você teria que o número de elétrons vai ser igual a 2 vezes 0,64 dividido por 64. Então, o número de elétrons vai ser... Olha só, vamos pensar. Você concorda que 64 é 100 vezes mais que 0,64? Então, a gente pode simplificar e esse número aqui é 100 vezes maior que esse aqui. Então, simplificando, fica 1 e 100. Certinho? Então, 2 dividido por 100, 0,02 mols de elétrons. Beleza? Muito bem, legal. Então, agora a gente pode ir lá para a prata, certo? Já que a gente sabe que foi 0,02 mols de elétrons, vamos trabalhar com a prata agora, que é o Ag+, também é positiva. Então, vai ser atraída para o polo negativo, que é o cátodo, onde vai haver a redução. Ou seja, esse Ag+ vai ganhar um elétron e se depositar na forma de prata metálica, prata 0. Da reação, a gente tira a relação de que 1 mol de elétrons deposita 1 mol de prata. Tranquilo? Mol de elétron a gente vai deixar em mol de elétrons mesmo, que é o que a gente sabe que veio da outra cuba, 0,02 mols de elétrons. Bom, e a prata, ele pergunta qual a massa de prata. Então nós vamos transformar. Ele deu para a gente que a massa molar da prata é 108 gramas por mol. Ou seja, 1 mol de prata eu posso trocar por 108 gramas. Beleza? A quantidade de mols de elétrons que passou foi 0,02 mols de elétrons. Isso me permitiria lá X de massa de prata. Beleza? Para finalizar o cálculo, tela cheia de novo. Terminando então, multiplicação em cruz aqui, nós teríamos que 1 vezes x é igual a 0,02 vezes 108. Então, x é igual a 2,16 gramas. Belezinha?
Legal, hora crucial do nosso vídeo agora, hora de fazer exercício. Esse momento é muito importante, então não saia, continue no vídeo. E lembrando, se você quiser acompanhar a aula com resumos teóricos, outras listas de exercícios e mais um monte de coisa, link na descrição aí do site do Professor Marques, passa lá e conhece depois dessa aula, combinado? De volta com você, vamos resolver o videoexercício dado para nós, que é esse aqui, ó. Ele fala de duas cubas eletrolíticas ligadas em série, uma delas cloreto de cromo 3 e a outra nitrato de prata. Durante 6 minutos foi oferecida uma corrente de 12 A. E ele quer saber, ele diz aí que as massas depositadas seriam aproximadamente estas massas que foram dadas para você. Tudo bem, né? Bom, são duas cubas eletrolíticas como você está vendo aqui no desenho. Uma delas, cloreto de cromo 3 e a outra, nitrato de prata. Ele falou para a gente que foi uma corrente de 12 A passando por 6 minutos. Quem sabe corrente e sabe tempo, sabe o quê? Exatamente, o cara sabe o quê? A quantidade de carga, certinho? E a gente sabe que quantidade de carga é corrente vezes tempo. Então é só substituir ali a corrente de 12 A vezes o tempo. Porém, o tempo tem que estar em segundos. Então pega lá os 6 minutos e multiplica por 60 para você ter segundos. Então daria ali 360 segundos. Então pega ali a corrente de 12 A, multiplica por 360, você chegaria em 4.320 coulombs. Essa é a quantidade de carga que vai passar pelas cubas, certo? Então, ó, 4.320 coulomb vão passar pela cuba da esquerda e pela cuba da direita, certo? Ele quer a massa de cromo depositada, a massa de prata depositada. Então, nós vamos fazer por partes. Muito bem, primeiro vamos lá fazer para o cromo, cloreto de cromo 3. Então, eu já sei que é um cromo 3+. Ah, professor, mas como é que eu vou saber que é um cromo 3+? Bom, a gente sabe que o cloro, quando a direita do composto é -1, são 3 cloros menos 1. Então, -1, -2, -3. Então, o cromo tem que ser mais 3, tá bom? Se você tiver dificuldade nesse tipo de assunto, procura por NOx, N-O-X, NOx, dentro do nosso site. Tem a lupinha lá no cantinho direito, lá em cima, procura pela aula de NOx, tá bom? Então, tá lá. O cromo é 3+, positivo, consequentemente é atraído para o eletrodo negativo, o cátodo da eletrólise, certo? Onde vai ocorrer a redução. Então esse cromo 3+, ganha 3 elétrons e dá o cromo 0. Tranquilidade? Dessa equação, a gente tira a relação de que 3 mols de elétrons fariam depositar 1 mol de cromo. Tá lá, ó, 3 elétrons, 1 cromo. 3 mols de elétrons, 3 cromos. Tá bom? Então, mol de elétron, nesse caso, a gente vai trocar por quantidade de carga. Por que eu vou trocar por quantidade de carga? Porque o dado que eu obtive que vai passar em cada cuba é a quantidade de carga, é coulomb. Perfeito, então nós vamos lá lembrar que 1 mol de elétrons equivale a 96.500 coulombs. Então, cada mol de elétrons ali, ó, vale 96.500. Então, eu teria 3 vezes 96.500 coulombs. E como ele perguntou para a gente massa de cromo que deposita, e foi dada a massa molar do cromo, 52 gramas por mol, 1 mol de cromo eu troco por 52 gramas, certinho? Tendo passado ali 4.320 coulombs, eu teria X gramas de cromo, certinho? Para terminar, tela cheia. Muito bem, chegando nesse ponto é só a gente brincar aqui com a multiplicação em cruzes e nós teríamos lá 3 vezes 96.500 vezes x é igual a 4.320 vezes 52. Então, x é igual a 4.320 vezes 52 dividido por 3 vezes 96.500. Fazendo essas contas, a gente chega em 0,776 gramas de cromo. Beleza? Legal, então agora a gente vai
para prata, certinho? Nitrato de prata, a quantidade de carga que passou foi a mesma. Então vai depositar a prata mais, que vai ser atraída para o polo negativo, que é o cátodo, onde vai haver a redução então. Prata mais ganha 1 elétron e dá prata 0. Então da equação, 1 mol de elétrons deposita 1 mol de prata. Mol de elétron a gente vai trocar por quantidade de carga, certo? Cada mol de elétrons, 96.500. Então aqui a gente troca porque é o que a gente sabe, 4.320 coulombs. E a prata ele quer em massa. Então foi dado para a gente também a massa de 1 mol de prata. Então 108 gramas. Tranquilidade? Substituindo ali, ó, nós temos 4.320 coulombs passando, que levaria a gente a X gramas de prata. Então, tela cheia para o cálculo. Então vamos fazer então. Multiplicação em cruz aqui novamente. Nós teríamos 96.500 vezes x igual a 4.320 vezes 108. Então, x é igual a 4.320 vezes 108 dividido por 96.500. Isso daria aproximadamente 4,83 gramas de prata. Beleza? Assim a resposta desse exercício então é B. E é isso aí. Finalizamos. Espero que você tenha entendido tudo. Qualquer problema, qualquer coisa, deixe nos comentários. Eu vou gostar muito de saber o que você achou da aula ou que dúvidas que você teve. Combinado? Goodbye, como eles dizem lá.